Conforme mencionado em estudos anteriores, irmãos, Paulo está abordando uma série de questões em Coríntio que estavam causando divisões. E vê-se aqui, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: está Cristo dividido? E está claro, a resposta é que não. E é por isso Paulo está a abordar nesta primeira epístola aos Coríntios este ponto que havia muitas divisões que estavam a existir lamentavelmente na Igreja de Deus em Coríntios e que historicamente tem acontecido em muitas congregações da Igreja. Ora, vemos que o que Jesus Cristo quer de nós todos é que nós cresçamos, que sejamos perfeitos em amor, em unidade, no vínculo da perfeição que é amor. Ora, vejam, por exemplo, em João capítulo 17, versículo 20. João 17, versículo 20. E esta foi a oração de Jesus Cristo na noite em que foi traído à frente dos apóstolos. Ele, começando a ler no versículo 20, diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Isto é, que todos os irmãos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Em outras palavras, o Pai e o Filho são um. Deus é um. Mas aqui estamos a ver que nós devemos ser também um. Por isso é que diz que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque este vínculo da perfeição, da união, é o amor. Por isso lê-se no versículo 22. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Este vínculo de perfeição, de união, é o amor. Isso lemos também em Colossenses capítulo 3, onde começamos a ler no versículo 5, Colossenses capítulo 3, versículo 5, começamos a ler aí que temos que mortificar o velho homem, os membros, e depois lemos que despojai-vos também de ira e da cólera e da malícia e da maldicência, etc., como diz no versículo 8, e no versículo 10 de Colossenses 3 diz: e vos revestistes de novo, do novo, isto é, do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, que é Cristo. E depois, continuando a ler aí, lemos que precisamos de sujeitar um ao outro, de nos respeitarmos um ao outro. E então veja, por exemplo, no versículo 14, e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O amor de Deus é que, por exemplo, tirou os israelitas do Egito, quando estavam escravos no Egito. E, por exemplo, vejam aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, diz que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, quando Deus os tirou do Egito, e como vemos aqui, realmente era Jesus Cristo. Diz aqui, e todos então comeram da mesma comida espiritual. E qual era essa comida espiritual? E beberam todos da mesma bebida espiritual.
porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, o ser eterno que os acompanhou, e aquele que nos criou, que é Jesus Cristo, é aquele que guiou os israelitas saindo do Egito. E por isso vemos aqui que Jesus Cristo tinha e tem um grande amor por essas pessoas e tem igualmente um grande amor por nós. E por isso é que ele orou para todos sermos um, como eles eram um. E esse vínculo dessa união, dessa perfeição, é o amor. Ora, Deus não se agradou com eles, como lemos no versículo 5 de 1 Coríntios 10, porque desobedeceram a Deus. E, igualmente, quando estamos aqui a ler no capítulo 11, que é o que vamos abordar hoje, de 1 Coríntios, Paulo está a dizer aqui aos irmãos: sede meus imitadores, como eu, de Cristo, como eu também sou de Cristo. Por isso está aqui Paulo a dizer, tal como Cristo demonstrou amor e carinho, e por isso precisamos estar unidos, ele aqui está a dizer, sigam-me como eu também sigo a Cristo. Sigam o meu exemplo, como eu sigo a Cristo. Ora, não é só uma questão de seguir, mas é imitar. Imitar quer dizer viver o caminho como Paulo viveu. Viver essa maneira de viver esse caminho. E depois, então, ele está aqui, digamos assim, a desafiar a eles, a dizer assim, olha, eu louvo-os, irmãos. Eu estou a louvar a vocês, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os meus preceitos como vos entreguei. Ele está a honrar a eles, a louvar a eles, mas de uma maneira, olhando de uma maneira, ele está-os a desafiar, porque sabemos que Paulo aqui nesta carta dos Coríntios está a dizer que Cristo não é dividido e que havia muitas das divisões, e por isso está a dizer a eles, olha, sigam-me a mim, sejam meus imitadores. E por isso estou a dizer, olha, eu estou a louvar a vocês, que vocês vão seguir, vão imitar os preceitos, como eu vos entreguei. Algumas traduções escrevem aqui como tradições da igreja, como Paulo entregou a eles. E agora vai falar de duas tradições da igreja, porque são, como lemos aqui no versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 11, diz que não devemos ser contenciosos nestes assuntos, porque nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Está claro a falar das igrejas de Deus na Judeia, onde elas tinham iniciado ou tinham sido fundadas quando receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, pela primeira vez no ano 31 da Era Corrente. E por isso está a dizer ele aqui, guarda as ordenanças, as tradições. Lemos aqui no versículo 2. E ele então está a sublinhar este ponto, porque é o que ele tem estado a mencionar. Alguns preceitos, algumas ordenanças, alguns ensinos dele, de Paulo, aos irmãos em Coríntio. Por exemplo, no capítulo 5, de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, havia problemas com uma pessoa que estava a desobedecer a Deus. Estava a quebrar as leis de Deus. E lê-se aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, diz, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Isto é, entrega essa pessoa, e por isso está a dar a eles uma instrução, uma ordenança, um preceito
de Paulo, de uma maneira de como se conduzirem perante estas situações e dizer, entrega essa pessoa a Satanás, não com a intenção dessa pessoa ser destruída, mas com a intenção de que essa pessoa se arrependa, para que uma vez que essa pessoa se arrependa, o espírito do homem no homem dessa pessoa seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. E por isso, ele mesmo assim diz também, no mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 12, diz também, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgueis vós os que estão de dentro. E por isso aqui está ele a dar outro preceito, outra instrução, de dizer que nós não tomamos decisões acerca das pessoas que estão fora da igreja, mas nós temos a responsabilidade de tomar decisões das pessoas que estão na igreja. E depois dá outro exemplo em que das suas ordenanças, ou dos seus tradições que ele está a dar aos irmãos, que é no capítulo 8, 1 Coríntios 8, que, como vocês sabem, como diz claramente no versículo 1, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Ele então está a dizer, a respeito das coisas sacrificadas a ídolos, ele então dá a sua instrução, o seu ensino, e depois diz também no versículo 12, ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. O que ele está a dizer é que não machuquem, não magoem, não causem ofenda, não causem ao escândalo às pessoas com uma consciência fraca. E por isso é que ele deu essa instrução acerca de coisas sacrificadas a ídolos. E também lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, quando está a tratar acerca de pessoas com uma consciência fraca. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e 24, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Como eu expliquei claramente quando abordei o capítulo 10, que está a falar de coisas que são lícitas, que são coisas dentro da lei de Deus. Mas, às vezes, não é conveniente usar certa liberdade dentro das leis de Deus para não machucar ou não causar ofensa a certas pessoas. E por isso é que ele diz, ninguém busca, no versículo 24, ninguém busca o proveito, isto é o seu próprio interesse, mas antes cada um o que é o do outro, isto é o interesse dos outros. É também o que diz no versículo 32 e 33, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, isto é, não buscando o meu próprio interesse, mas o dos outros, o dos muitos, para que assim se possam salvar. E por isso vemos que Paulo tem estado a abordar vários assuntos e tem estado a dar certos princípios, certas ordenanças de como gestar ou governar quando os irmãos se encontram em situações dessas. Então, continuando assim, agora no capítulo 11, Paulo vai agora abordar duas questões importantes nesta secção, neste capítulo. A primeira questão é acerca da autoridade, da cadeia da autoridade, e sempre que há uma questão ou uma dúvida acerca de certos assuntos, temos que procurar qual foi a intenção original de Deus. Então vamos ver isso, mas mantendo em mente este princípio, temos que ver qual foi a intenção original de Deus. Vamos então ler o versículo 3, mas de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Vemos aqui uma sequência de autoridade, uma cadeia de autoridade.
da ordem criativa que Deus tem desde o início. Esta é a intenção original. Deus tem autoridade, e depois Jesus Cristo, e depois disso o homem, e depois disso a mulher. É uma cadeia de autoridade, é uma intenção original de Deus. E por isso vemos que, neste exemplo, Cristo está, foi e sempre estará sujeito ao Pai, ao Supremo Deus. Sempre foi, está e estará. Ambos, como não estou a cobrir agora aqui nesta secção o ponto que vou abordar agora, mas aqui ambos, o Pai e o Filho, como lemos, por exemplo, ao início de João, que os dois, quer dizer, o verbo já existia ao início, ao princípio, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vemos que ambos não foram criados, ambos eram coeternos, e que tudo foi criado por Jesus Cristo. Lemos isso também não só em João capítulo 1, mas também lemos em Hebreus capítulo 1, por exemplo, e em outros locais. E por isso vê-se aqui que Cristo esteve sempre debaixo da autoridade do Pai e que ele nunca teve, digamos assim, um ressentimento de estar debaixo da autoridade do Pai. Aliás, ele ama, ele gosta, ele ama o Pai e está muito satisfeito de estar debaixo da autoridade do Pai. E por isso o modelo na esfera humana, e por exemplo, no caso do matrimónio, é o mesmo modelo. Não é uma questão de autoridade autoritária, mas é da autoridade em amor. Como estivemos a falar aqui, é este vínculo da perfeição em amor. Sim, as pessoas têm responsabilidades diferentes. O homem tem certas responsabilidades, a dama tem certas responsabilidades, mas quando há diferenças, essas diferenças ou questões precisam ser tratadas individualmente, caso por caso, e em amor, de uma maneira individual de cada pessoa. Vejamos, por exemplo, um exemplo onde Jesus Cristo demonstra muito claramente que o importante é a intenção original de Deus. Esse exemplo é em Mateus capítulo 19, versículo 8. Mateus capítulo 19, versículo 8. Neste caso, estavam os fariseus a perguntar a ele acerca do divórcio, e então disse ele no versículo 8, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Isto é, a intenção original de Deus não foi essa. Isso é o que precisamos de fazer, precisamos de tomar atenção como cristãos. Qual é a intenção original de Deus em qualquer assunto? É importante olharmos, digamos assim, com essa visão. O que é que Deus quis que fosse originalmente? Porque queremos ser como Deus é. Queremos ser filhos dele. E por isso isso é que precisamos de olhar. Qual é a intenção original que Deus fez um homem e uma mulher? E por isso tomamos isso do princípio da intenção original. Em seguida, sim, há exceções, caso a caso. Então, nós precisamos de analisar essas exceções e fazer decisões sábias. Então, voltando aqui a 1 Coríntios, capítulo 11, agora lendo no versículo 4, vemos assim, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é a sua própria cabeça, versículo 4. Ora, ter a cabeça coberta.
Ora, é pecado, por exemplo, usar um chapéu ou boné? Não. Mas aqui o que está a falar é do cabelo. É do cabelo comprido. Está falando acerca do comprimento do cabelo, como veremos daqui a pouco, que para o homem é uma desonra ter o cabelo comprido ou crescido. Por exemplo, vejam no versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo comprido, isto é, crescido. Por isso está a falar aqui do princípio de ter a cabeça coberta com cabelo comprido, pelo comprimento do cabelo. Ora, certamente, por exemplo, em suas orações e em sua vida cristã, quando o homem tem cabelo muito comprido, ou, por exemplo, tem um chapéu, uma pessoa sabe, é tradição. Se uma pessoa entra, por exemplo, numa sala de culto, ou está a falar com outra pessoa, com respeito, é uma coisa respeitosa. Quer dizer, se estiver ao sol ou coisa assim, isso é outra coisa diferente. Mas está dentro de uma casa, está a falar com outra pessoa, uma questão de respeito, quando está a falar com outra pessoa, é tirar o chapéu ou o boné, ou seja o que for. Mas o ponto aqui é que está a falar da intenção original de Deus. Porque quando um homem tem um cabelo muito comprido, torna-se indistinguível, principalmente se o cabelo for muito comprido e cobrir as orelhas e crescer assim sobre os ombros e tudo, não se consegue distinguir facilmente entre um homem e uma mulher. E por isso desonra a cabeça. Qual é a cabeça espiritualmente? É Jesus Cristo. E por isso, se uma pessoa tiver a fazer uma resistência a este ponto, então este assunto pode se tornar um assunto espiritual. Por isso tem a ver com estar sob a autoridade ou a soberania de Deus. E por isso vê-se aqui que é um ponto sutil, mas importante. Então, continuando agora a ler no versículo 5. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, isto é, esta autoridade. Porque é como se tivesse o quê? A cabeça rapada, isto é, o cabelo rapado, porque está com a cabeça descoberta, quer dizer, com cabelo curto. Sim, sabemos que há certas damas que têm cabelo um bocadinho mais curto que outras, não está a falar disso, está a falar mesmo cabelo muito curto que até parece um homem. Isso então é melhor, é como se tivesse esse cabelo rapado. Versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com uma cobertura, isto é uma tradução assim um bocado incorreta, no original grego não tem a palavra aqui de véu, mas uma mulher não se cobre com uma cobertura, a palavra grega é uma cobertura, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente, tosquiar ou rapar-se, que então mantenha esse cabelo comprido. O versículo 7. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. E então, continuando no versículo 9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por isso está a falar aqui de um ponto de autoridade. O ponto da autoridade. Por isso, veja assim, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, isto é, de respeito dessa autoridade, por causa dos anjos. É uma lição. Nós, como filhos de Deus, devemos respeitar essa autoridade que diz aqui que é uma lição para os anjos.
Ora, os anjos são feitos para servir a humanidade e por isso é uma lição para eles também. Continuando no versículo 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Isto é, espiritualmente, as mulheres não são inferiores, ambos têm a mesma oportunidade de estar no reino de Deus. Porque como a mulher provém do homem, sim, a mulher veio de Adão, sim, também o homem provém da mulher, nasce do ventre da mãe, mas tudo vem de Deus. Quer dizer, um não pode viver sem o outro, um é dependente do outro. Não há diferença nesse ponto. Vejam, por exemplo, em Mateus 22, versículo 23. Mateus 22, versículo 23. Mateus 22, versículo 23. No mesmo dia chegaram junto a ele os saduceus que dizem não haver ressurreição. E o interrogaram: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendentes ao seu irmão. E depois leva a história destes 7 irmãos, e o primeiro morreu, e depois o segundo, e o terceiro, e o quarto, e isso tudo. E depois diz no versículo 30, porque no versículo 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a tiveram como esposa? E por isso estão a perguntar, então, qual deles é que ela vai ser a esposa na ressurreição? E Jesus Cristo está a dizer, no versículo 29, vocês estão errados, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E por isso ele está a dizer aqui que na ressurreição, versículo 30, nem casam, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus do céu. Isto é, não vai haver masculino ou feminino. Vão ser todos do mesmo capacidade e vão ter todos a mesma oportunidade no reino de Deus. Não vai haver essa diferença. Vejam também em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Quando formos ser espirituais, não vai haver diferença. Vamos ser todos uma pessoa individual em Cristo. Então, continuando, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta, isto é, com cabelo curto, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo comprido? Vê-se que está a falar claramente acerca do comprimento ou do cabelo. Mas, versículo 15, diz aqui, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Está a falar do cabelo. Está a falar de cabelo. Mas para ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Sim, neste caso, a tradução aqui está correta. Do grego é uma coberta como um véu, mas é neste caso, é diferente que no caso do versículo 6. É a palavra grega diferente. Então, continuando no versículo 16. Ele está aqui a dizer, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Paulo está a dizer, esta é a minha decisão. Esta é, digamos assim, o preceito que vos entrego, ou a tradição que vos estou a entregar, como lemos no versículo 2 de capítulo 11. 1 Coríntios 11, versículo 2.
retendes os preceitos como vos entreguei. Este é o preceito, esta é a tradição que vos estou a dar acerca das decisões de comprimento de cabelo. Por isso, Paulo está aqui a exercer a sua autoridade, dando certas decisões que são de acordo com os princípios de Deus. E na nossa vida prática, existem muitas situações, irmãos, em que nós temos situações em que não há uma instrução bíblica detalhada acerca dessa situação específica. Então, nesses casos, temos que retornar ao básico. Qual é a intenção original de Deus? Este é o princípio que estamos, digamos assim, a sublinhar deste ponto aqui. Qual é a intenção original de Deus? Precisamos de pegar todas as escrituras e, às vezes, acerca desse assunto, que você, às vezes, tenha uma pergunta, esse assunto não é especificamente mencionado nas escrituras. Então, você tem que ver, olhar a intenção original de Deus para você chegar a uma conclusão que seja equilibrada. Por isso, fazer um bom equilíbrio, uma boa decisão madura, que seja correta. Para quê? Para haver união em paz, isto é, em amor. Para o amor entre a irmandade. Agora, no versículo 17, ele vai abordar outra situação que é muito importante, que também é parte dos ensinos que recebemos através de Paulo e que vem de Cristo, acerca da comemoração da Páscoa e do significado desse dia. E talvez, digamos assim, nesta epístola, é a questão mais séria na epístola inteira, em toda a epístola, que era uma profanação do dia da Páscoa que eles estavam a fazer. E por isso diz assim, nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não é para o melhor, mas é para o pior. Quando vocês se juntam, e como vamos ver, ele está a falar aqui acerca da cerimónia da Páscoa, não é para o melhor, mas é para o pior. O princípio é aplicável a todas as situações em que nos juntamos. Por exemplo, nos juntamos, por exemplo, para o culto, nos juntamos, por exemplo, a um estudo bíblico. Estamos a juntar-nos em amor, falando coisas com cuidado, para não machucarmos ninguém, para haver amor. Estamos a ser cientes de como dizemos as coisas para não machucar as outras pessoas. Porque isso é que ele diz, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, mas para o pior. E depois ele está a ser muito específico, diz assim no versículo 18, porque antes de tudo ouço que ouviu de quem? Bem, vocês veem, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, foi daqueles da família, ou digamos assim, da casa de Cloé. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. E por isso foi comunicado por aqueles da família de Cloé e outros também. Agora vejam, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17. Houve outras pessoas que foram ter com ele. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 17, diz, folgo, porém, com a vida de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram o meu espírito e o vosso, e reconheci, pois, aos tais. Quer dizer, ele
foi encorajado pela visita daqueles, mas eles certamente também informaram a Paulo certas coisas que estavam a acontecer em Coríntio. Então, continuando a ler no capítulo 11, versículo 18. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos juntais na igreja, há entre vós dissensões, divisões. E, em parte, o creio. Estavam a haver argumentos. Irmãos, isto às vezes acontece. Porquê? Porque não estamos perfeitos no vínculo da perfeição que é o amor. Não estamos perfeitos no vínculo da perfeição que é o amor. Versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias. Sim, há ideias doutrinais que não são corretas. Heresias. Para que os que não são, para os que são sinceros, se manifestem entre vós. Por isso, há heresias, vão ocorrer heresias, para reconhecermos os que são sinceros e os que não são. Versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E aqui, estando a falar da Páscoa, diz, não estamos a celebrar a Páscoa com uma grande refeição, com uma ceia. Não estamos a celebrar o que as pessoas chamam hoje em dia a ceia santa ou a ceia do Senhor. A ceia era um simbolismo do Antigo Testamento. Cristo mudou esse simbolismo para os símbolos do Novo Testamento, nomeadamente o lava-pés, que representa serviço e humildade, o pão, que representa o sacrifício de Jesus Cristo por causa dos nossos pecados, e por isso é que há sofrimento e dores, e o vinho, o cálice, que representa o sangue de Cristo, que Cristo morreu por nós. Esses são os símbolos da nova aliança, que foram os novos símbolos, é o que nós observamos na Páscoa da nova aliança, ou do Novo Testamento. Nós não estamos a celebrar a Páscoa como era no Antigo Testamento. Sim, Cristo observou a lei, cumpriu a Páscoa no dia correto, na hora correta, como lemos em Lucas, observou a Páscoa na hora correta, diz, chegando a hora, não só a hora, o dia. Ele observou a Páscoa no dia correto, na hora correta. E ele então, depois, mudou os símbolos da Páscoa, dessa ceia, para os símbolos da nova aliança, do Novo Testamento, que é o lava-pés, o pão e o vinho. Isso é o que nós celebramos hoje em dia na Páscoa do Senhor. E por isso é que diz, não vimos aqui para comer, no versículo 20, a ceia do Senhor. Versículo 21, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Imagine, vem para a celebração, a comemoração da Páscoa, e estavam bêbados. Iam fazer uma grande refeição e comiam, nem compartilhavam, nem era uma refeição de panelas em todos comiam um bocadinho, não, cada um trazia a sua parte, comia, os outros estavam lá com fome, não comiam nada. Mas que coisa! Isso era amor? Não. Versículo 22, por isso diz, não tendes porventura casas para comer e para beber? Comam antes de vir para a Páscoa, comam em casa, tenham a sua refeição em casa. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Ele é muito claro a dizer isto, não estou a louvar a vocês. Comam antes de vir para a cerimónia da Páscoa. Então, continuando no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, e agora está a dar a instrução
que ele recebeu diretamente de Jesus Cristo. Sim, Paulo teve contato direto com Cristo, depois dele se ter convertido. Teve contato direto com Cristo, como lemos em Gálatas. Quando nós fizemos o estudo de Gálatas, que está no nosso site, abordei isso cuidadosamente. Paulo teve contato particular com Jesus Cristo, e ensino particular. E diz, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Jesus Cristo observou a Páscoa. Lemos em Lucas que ele disse, desejei, por muito tempo tenho estado muito ansioso de observar esta Páscoa. Ele observou a Páscoa. Não foi no dia errado, não foi na noite anterior errada, nada. Foi na hora correta, chegando a hora. Nessa noite, tomou o pão. Isto é, depois da ceia, depois de ter ceado, ele então introduziu os símbolos da nova aliança. E versículo 24. E tendo dado graças, partiu o pão, simbolicamente, que é o pão representando o corpo de Cristo, que representa ter sido partido, ter sido machucado, ter sofrido. Diz assim, tomai, comei, isto é o meu corpo, simbolicamente. Está claro, não é que o pão era o corpo de Cristo. O pão era o símbolo do corpo de Cristo. E outra coisa, esse pão era um pão asmo. Um pão sem fermento. Sim, os dias asmos ainda não tinham iniciado. Só começariam no dia 15. Isto era no dia 14 de Nissan. Mas eles estavam aqui a comer pão que já era pão sem fermento. Por exemplo, na nossa casa, nós já estamos a tirar o fermento da nossa casa e já estamos a começar a ter, por exemplo, esta semana, antes da Páscoa, na quinta-feira, a minha esposa vai fazer pão asmo. Para quê? Para nós termos. E isto vai ser bem antes do dia da Páscoa. Porquê? Porque nós estamos a tirar todo o fermento da casa, vamos pôr na lixeira, que é para sair da nossa casa nos dias em que a lixeira vem, que vem aqui uma vez por semana, e estar o fermento todo fora da casa antes dos dias dos pães asmos. E por isso, no dia da Páscoa, que era um dia antes, já não havia fermento lá nas áreas de Israel. Imagine tirar fermento de uma cidade inteira. Tinham que começar isso bem antes dos dias dos pães asmos. E por isso, aquele pão que eles comeram, embora ainda não fosse o dia dos pães asmos, mas já era pão sem fermento. E isso é importante, porque simbolizava e simboliza, quando nós tomamos o pão, asmo simboliza o corpo de Cristo, que não tem pecado, porque o fermento, durante estes dias, tem um simbolismo do pecado, porque leveda a massa, enche a massa, quer dizer, esta soberba que é o que o fermento simboliza neste período. E por isso nós, diz assim, está aqui, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então fazemos isto em memória do sacrifício de Jesus Cristo que ele fez durante esse dia, o resto desse dia. Sim, do resto da noite e durante a parte do dia, mas ainda durante o dia 14 de Nissan. Versículo 25. Semelhantemente também depois de cear. Sim, já tinham ceado, já tinham comido. Depois de cear, estavam ainda à mesa, estavam a conversar e, digamos assim, a petiscar e tal, mas a refeição já tinha completado. Então, Jesus Cristo começou primeiro com o lava-pés e depois do lava-pés tomou o pão e então introduziu
o pão como símbolo do corpo dele. Como sabemos, Judas esteve com Cristo e com os outros apóstolos durante o lava-pés. Depois do lava-pés, Judas saiu daquela sala e não participou do pão e do vinho. Mas continuando assim, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Quer dizer, ele estava aqui a introduzir os novos símbolos da nova aliança. E diz assim, dizendo, este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Uma melhor tradução, como em algumas versões da Bíblia diz, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Quer dizer, fazemos isto todas as vezes que bebemos ou tomamos o simbolismo da Páscoa. Quando é que tomamos o simbolismo da Páscoa? No dia da Páscoa. E isso é uma vez por ano, porque é um memorial anual. É o dia da Páscoa. Por todas as vezes, e quando é todas as vezes? É todos os anos, quando é o dia 14 de Nissan, ao início do dia 14. Todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, aqui está a falar de comer de um método, de uma maneira indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Está a falar de uma maneira indigna. Ora, algumas pessoas pensam, bem, eu sou pecador. E porque eu sou pecador, não posso tomar a Páscoa. Porque eu sou indigno de tomar a Páscoa. Mas eu vou fazer uma pergunta, irmãos. Qual de nós é que não é pecador? Qual de nós é que é digno do sacrifício de Cristo? Ninguém. Não está a falar se você é digno ou não. Está a falar da maneira de observar a Páscoa ser uma maneira indigna, de uma maneira correta. E por isso diz assim, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, de uma maneira indigna, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E por isso, não está a dizer para não tomar a Páscoa, mas está a dizer para tomar a Páscoa de uma maneira digna. Isto é, para observar este simbolismo corretamente. Queridos irmãos, como Paulo descreve em Romanos capítulo 7, ao fim desse capítulo, começando do versículo 14 até o versículo 25, diz que a lei é espiritual e que eu sou carnal. É o que Paulo disse. E ele diz, eu estou a batalhar com lutas na minha mente. E isso era Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. E ele depois diz, quem é que vai salvar deste corpo da carne? Graças a Jesus Cristo. Quer dizer, todos nós temos uma luta cristã contra a nossa natureza humana. E por isso não é desculpa para dizer, olha, por isso eu não vou observar a Páscoa. Não. Precisamos de observar a Páscoa se somos batizados para dentro do corpo espiritual de Cristo, para dentro da família de Deus. Como eu já falei várias vezes, somos batizados pela autoridade de Cristo para dentro da família de Deus, do corpo espiritual de Cristo. Não somos batizados, irmãos, como sabem muito bem, não somos batizados para dentro desta igreja, ou daquela igreja, ou desta organização, ou daquela organização. Como vocês sabem muito bem, quando batizamos na igreja de Deus, dizemos claramente, não vos batizo para dentro de nenhuma seita ou organização humana, mas vos estou a batizar para dentro do corpo espiritual de Cristo, para dentro da família de Deus, pela autoridade de Jesus Cristo.
Não é só palavras, mas é a autoridade de Jesus Cristo. E por isso, irmãos, a observação da Páscoa tem que ser de uma maneira digna, não é numa atitude casual, não é numa atitude sem preparação, isto é, espontânea, de improviso, despreparado, sem o devido respeito. Não, isso é uma maneira indigna. Mas tem que ser de uma maneira digna, isto é, arrependido, com respeito, bem preparado mentalmente, porque senão, diz assim, não estamos a discernir o corpo do Senhor. Diz assim, vamos continuar a ler aqui no versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, como é que podemos discernir ou não discernir o corpo do Senhor? 2 métodos. Um é fisicamente e o outro é espiritualmente. O corpo do Senhor físico temos que respeitar e ver o que ele sofreu fisicamente, e a dor e o seu sacrifício por nós. Ele saiu da vida eterna para ser um homem físico e deu a sua vida física por nós. Isto é um sacrifício enorme que nós nem chegamos a compreender. Quando as pessoas dizem, olha, Jesus Cristo não existia antes da vida física, isso é desrespeitar o sacrifício que Jesus Cristo fez, que saiu, que estava com o Pai. Por isso é que lemos em João, capítulo 17, cerca de versículo 2, diz assim, entrega-me a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir, que ele tinha com o Pai. Ele é eterno. E ele, um grande sacrifício que ele fez, saiu da vida eterna para ser um ser humano e então deu a sua própria vida. Por isso, fisicamente, temos que discernir o sacrifício de Jesus Cristo. E espiritualmente, temos que discernir o corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo espiritual, que é a verdadeira Igreja de Deus. E por isso precisamos discernir o corpo de Cristo, a Igreja de Deus. E por isso precisamos que é um organismo espiritual e que tem que estar unido sem divisões. E é o que Paulo está a falar neste livro. Estamos em Cristo. Cristo não é dividido. O ponto principal, o vínculo da perfeição é o amor. E o amor é o que nos une, que nos faz um. Como o pai e o filho são um. Não quer dizer que o pai e o filho são uma pessoa, são um. E nós devemos ser um como eles são um. Isto é, unidos em amor. E por isso é que diz, temos que tomar a Páscoa de uma maneira digna, discernindo o corpo de Cristo, não só fisicamente, mas espiritualmente. Ora, se não fazemos isso, por causa disso, por causa dessa razão, versículo 30, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Isto é, muitos que já morreram. Então, como é que observamos a Páscoa? Precisamos ter cuidado de tratar um e outro de uma maneira correta. Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós estamos a julgar a nós próprios, estamos a corrigir a nós próprios, se nós estamos a examinar a nós próprios, então Deus não precisa de julgar-nos no futuro. Versículo 32. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Quando somos julgados pelo Senhor, é um julgamento, é um processo. Estamos a ser julgados por um processo de julgamento. O ponto final disso, esse processo de julgamento, envolve, dizer assim, ser uma correção. Então nós
sermos repreendidos e depois mudarmos e arrependermos-nos. É um processo de arrependimento para não sermos condenados ao fim desse período de julgamento com o mundo. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Quando vocês se reunirem para comerem a Páscoa, não é uma ceia, mas é a Páscoa, este simbolismo da nova aliança da Páscoa, esperai uns pelos outros, não estejam a atuar de uma maneira incorreta. É o que nós fazemos na Igreja de Deus, esperamos pelo aquele pratinho que tem o bocadinho de pão e aquele pratinho que vem com os cálices. Fazemos isso esperando um pelos outros. Versículo 34. Mas se alguém tiver fome, quer comer uma refeição, coma em casa, para que não vos ajuntais para o juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for. E então, no próximo estudo, vamos abordar o capítulo 12, que é acerca de dons espirituais.